Eu não sei em que momento do dia vocês assistirão essa aula, mas desde já sejam todos bem-vindos. Antes de entrar em sala de aula, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho sobre a minha metodologia. Eu estou com a matéria de ciências e o assunto será pirâmide alimentar. Foi dividido em 4 etapas. As 2 primeiras etapas serão explicativas e as 2 últimas etapas serão sobre atividade, que eu deixarei para explicar no final da aula, ok? O primeiro momento da aula será o momento de socialização, onde será mostrado através dos slides algumas imagens de alimentos que mais são ingeridos pela população. Além disso, será questionado aos alunos quais desses alimentos visualizados são consumidos por eles e com que frequência. Feito isso, o segundo momento da aula se dá com o estudo teórico, onde trabalharemos sobre os conceitos e a formação da pirâmide alimentar. Ok? Vamos entrar em sala de aula, professores. Olá, turminha. Como eu já tinha explicado na aula passada, hoje nós vamos estudar a matéria de ciência e o assunto será pirâmide alimentar. Vamos começar a aula pelo roteiro aqui. Estrutura da pirâmide alimentar. Característica de cada grupo alimentar. Alimentação saudável. E agora, os objetivos da aula de hoje é fazer vocês entender o conceito da pirâmide alimentar, identificar o significado da pirâmide alimentar para a vida, reconhecer alguns alimentos e suas funções. Nós vamos reconhecer também alguns alimentos e suas funções, ok? Perceber a importância de se alimentar bem, tá bom? Vamos prestar bastante atenção. E aqui, logo abaixo, eu trouxe uma imagem para vocês. Vocês já sabiam que esses alimentos aqui são um dos alimentos mais consumidos na população brasileira, como o café, o feijão, o arroz, a carne bovina, o suco, o refrigerante. Esses são um dos alimentos que são mais consumidos, gente, tá? E trouxe mais uma imagem aqui para vocês. Dá uma olhadinha, olha. Pare agora. Até a carinha tá assustada, porque são alimentos que prejudicam a nossa saúde, como os embutidos, os embalados, né? Como refrigerante, batata frita, biscoito. São alimentos que são prejudiciais à nossa saúde, tá ok? E vamos entender um pouco mais sobre a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é uma representação gráfica que funciona como um instrumento para garantir a saúde da população, uma vez que orienta a respeito de uma alimentação saudável. O papel principal da pirâmide alimentar é mostrar quais alimentos devem fazer parte da alimentação e quais são as quantidades adequadas de cada alimento, tá? E aqui eu trouxe mais imagem para vocês entenderem melhor. Essa daqui é a formação da pirâmide alimentar. Uma pirâmide alimentar, ela é formada dessa maneira, tá? Na base ficará cereais, pães, massas, tá bom? Que são os alimentos que são consumidos em mais quantidade, que pode ser consumido em mais quantidade. E logo acima vem as frutas, hortaliças, como as verduras, tá ok? E mais acima, na terceira parte, vem leite e derivados do leite. E depois vem a carne, os ovos, tá bom? E logo no topo, lá no topo, que deveremos consumir com menos quantidade, são as açúcares e o doce, gorduras, ok? Então, eu tenho essas 2 imagens para mostrar para vocês. Vocês prestem bastante atenção, que a gente vai desenvolver uma atividade em cima da imagem também, ok? E aqui eu trouxe um pouquinho mais ampliado para vocês entenderem. Esses daqui são os carboidratos, principais fontes de energia utilizado pelo nosso organismo, que é a quantidade maior, né, que representa lá, né, a base da pirâmide. E aqui são as verduras e os legumes, que são representados como a segunda base da pirâmide lá. Então,
Tá bem ampliada aqui para vocês entenderem melhor, crianças. E aqui é o terceiro grupo da base pirâmide, que são frutas e frutas que se recomenda 3 porções ao dia, tá bom? E no quarto grupo da pirâmide alimentar é leite e derivados, como queijo, ok? Como queijo que se consome 3 porções ao dia. Então, nossa pirâmide alimentar é dividida em 8 etapas, em 8 grupos. E aqui nós estamos no grupo 5, que são as carnes e os ovos. Recomenda-se consumir de 1 porção ao dia. E vamos para a sexta base da pirâmide alimentar, que são os feijões, leguminosas, né? E recomenda-se de 1 porção ao dia, equivalente. E a sétima base da nossa pirâmide alimentar recomenda-se 1 porção a cada correspondente ao fornecimento de 73 calorias, que são os óleos e as gorduras. E nós chegamos ao topo da nossa pirâmide alimentar, que devemos consumir menos quantidade, açúcares, doce, recomenda-se 1 porção ao dia, tá ok? E vamos se alimentar bem. Por que, gente, que nós devemos se alimentar bem? Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, tá? Há uma série de doenças que pode ser evitada através de uma alimentação saudável. Porque, por exemplo, a obesidade, o câncer, a artrite, anemia, diabetes, hipertensão e diversos tipos de distúrbios hormonais. Além de prevenir o envelhecimento precoce, melhora a circulação, combate a depressão, o estresse, a ansiedade, a insônia. Os alimentos saudáveis são essenciais à atuação do nosso sistema imunológico, que garante o bem-estar e a longevidade, ou seja, pode fazer com que vivemos mais e melhor. Vocês entenderam? É muito importante uma alimentação saudável. E aqui nós chegamos agora à atividade, né? Como eu disse para vocês, trazerem cola, tesoura, né? Então, vamos para a nossa atividade. Vamos formar duplas e realizarem uma atividade de recorte e cola, onde usarão as revistas solicitadas na aula passada, como eu falei, e procurarão alimentos. Gente, vocês vão procurar alimentos saudáveis e não saudáveis. Será fornecido para vocês agora uma folha A4 dividida ao meio para cada dupla, onde colocarão nela os alimentos que julgam ser saudável de um lado e não saudável de outro lado, ok? E agora vamos para o segundo momento da aula, para o quarto momento da aula, que é uma atividade para casa. Atividade para casa, onde vocês vão levar a pirâmide em branco, tá ok? E trarão na próxima aula preenchida com nomes de alimentos que pertencem a cada grupo alimentar. Como eu expliquei para vocês, a pirâmide alimentar, ela se divide em 8 grupos, tá? Aí vocês vão preencher e trazer para mim na próxima aula, ok? Vocês estão liberados. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus a todos.